Um do fator, principalmente nessa questão que você fala do fluxo interno, é colocar as automações, a tecnologia a teu favor. Aqui dentro da rádio mesmo, a gente percebe em alguns momentos o seguinte, o retrabalho de fazer a mesma função. E aí quando você começa a automatizar, o fluxo anda mais rápido, menos tempo é gasto, e aí a pessoa que ia fazer uma função 3 vezes, ela usa esse tempo para fazer outra coisa, aumentar a produtividade da empresa. É exatamente isso. E então a gente tem que usar as ferramentas ao nosso favor. Então, por exemplo, antigamente a gente passava horas num banco para pagar um boleto. E juntava todos os boletos, chegava até a atrasar algum boleto. Hoje em dia a gente tem vários bancos com atuações digital. Agora a gente trabalha muito com a nuvem, que você pode trabalhar de onde você quiser. Então, os arquivos dos escritórios estão todos nas nuvens. Então a gente precisa otimizar isso. Eu, por exemplo, que viajo muito, tenho tudo aqui dentro do meu celular. Às vezes eu carrego o computador que fica mais fácil de redigir um documento. Mas se eu precisar, tudo eu resolvo aqui pelo meu celular. E tem que ser, porque como é que eu vou viajar e deixar a secretaria parada? Eu não posso. Ou então deixar a secretaria esperando para daqui a uma semana resolver para fazer os pagamentos. Então a gente tem algumas vantagens. E essa questão do retrabalho, para mim, é o que a inovação mais ajuda a desenvolver as empresas. Porque o retrabalho... eu costumo dizer que você perde tempo 3 vezes. Porque você fez uma vez errado, aí você tem que parar para reconhecer o erro. Ou seja, que para mim isso demora mais tempo do que fazer, porque você vê onde que está o erro e depois refazer tudo de novo. Então é um processo que eu particularmente fico muito agoniada de ver isso dentro das empresas. E muitas vezes acontece. Por que isso? Por conta da falta da gestão. Então você entende que a inovação está diretamente ligada à gestão? Diretamente ligada aos fluxos, ao que a gente pode melhorar? Quais são as ferramentas que a gente utiliza? Então as ferramentas estão aí. A gente tem que abrir... Vou até ser romântica, abrir o nosso coração para aceitar a metodologia do outro e ver que pode facilitar. Muitas vezes a gente... tem muito medo ao novo. Nossa, vai mudar o sistema, eu não acredito, vou ter que aprender outro sistema. Mas se você for parar para pensar, os sistemas são todos amigáveis hoje em dia. Você consegue navegar, você não precisa... instalei meu Instagram, me ensina aqui como é que eu uso. Se você começa a futucar, você já começa a entender. E essa é um dos pilares da inovação. Porque quantas vezes o Windows, por exemplo, já foi atualizado? Você lembra como era o técnico lá de ensinar a mexer no Windows, né? Entendeu? Então, cada dia mais, o pacote Office, por exemplo, tem mais funcionalidades que linkam uns aos outros, que fica mais fácil, que você mexe, que você vai com o mouse, você arrasta com o mouse. Que são as necessidades. A gente precisa fazer isso, a gente precisa ganhar tempo, deixar os templates mais redondinhos para isso. Então, esse que é o processo inovativo, de você entender quais são as deficiências e atuar ali, naquele ponto. Eu costumo dizer muito que quando a gente fala de inovação, a gente tem que dar uns 3 passos para trás. Porque, como eu disse anteriormente, o povo acha que inovação é aquela coisa tecnológica, é fazer um foguete, é fazer um computador. Não. Inovação, você tem que entender o seu mundo. O seu mundo é fazer foguete, é fazer computador? Não. O seu mundo é dentro de uma empresa. O meu mundo, por exemplo, é dentro da gestão pública. Imagina o meu desafio de inovar ali dentro. Inovar num segmento que é muito engessado, muito completamente engessado. E que precisa ter ser um pouco engessado, porque a gente está falando de recurso público, a gente precisa ter respeito com esse recurso público. Mas e aí? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ganhar tempo? Como é que eu vou fazer com que os funcionários da secretaria entendam que esse fluxo tem que melhorar? Então, por exemplo, eles estavam reclamando que estava digitalizando o processo os processos do governo. Mas eu vou ter que aprender. Vai! E é isso, a gente não está aprendendo sempre. Então, essa cultura, ela tem que ser mais direcionada mesmo, a cultura do novo, de vamos aprender o novo, e que ele está vindo para ajudar a gente. Né? Não para atrapalhar. A gente vai passar por um período de adaptação, mas depois vai ficar muito mais fácil. A minha madrinha mesmo, ela fala: não, eu não gosto, eu vou pagar a conta no banco porque eu não confio em aplicativo.
Mas os bancos têm... O sistema bancário brasileiro, eletrônico, é um dos mais evoluídos. Então, se acontecer alguma coisa, eles vão ressarcir. Tem todo um fluxo. Eles já traçaram o fluxo deles. Eles sabem como é que funcionam. Eles detectam. Eu já recebi uma mensagem perguntando: Camila, teve uma compra não sei aonde. Você tá onde? Eles sabem onde é que eu tô. E fora que de repente você ficar 1 hora na fila do banco, ninguém merece, né? Ninguém merece. Sendo que você tem... É o que eu digo. A minha moeda é a minha 1 hora. Essa 1 hora eu posso dar uma palestra, dar uma aula, fazer um processo de consultoria, montar o fluxo de alguma empresa. Sendo que eu tô lá, de braços cruzados, esperando a minha vez. Sendo que eu já podia fazer tudo aqui do meu computador, do meu celular, enquanto eu tô me deslocando de um lugar para o outro. Eu costumo trabalhar muito no deslocamento, porque é um tempo que está ali meio ocioso, né? A gente fala de trânsito, a gente fala de mobilidade urbana, mas no final das contas a gente gasta muito tempo nesse deslocamento de um lugar para o outro.